A paz do Senhor a todos. Bom dia, ótima quarta-feira. Que Deus abençoe a todos. Inscreva-se aí no canal, deixe o seu like, né? Ativa o sininho para receber as notificações, ok? E a partir de agora vamos dar início ao vídeo 10 no meu canal, A Verdade na Bíblia, que diz vídeo para aqueles que não conhecem a verdade nas Escrituras. Dando sequência a uma série de vídeos que eu estou gravando, não está ficando aquela coisa, poxa, que vídeo, né? Mas eu estou gravando na medida do possível, porque não tenho tanto recurso assim para fazer certos vídeos. Mas estou aqui tentando mostrar para vocês aquilo que Deus fez aqui na Terra com com a sua criação, né? Desde o início do vídeo 1, da criação da Terra, da criação dos céus lá no mundo habitável de Deus, e agora a criação do mundo habitável aqui nessa Terra que Deus criou para nós. Espero que todos estejam bem, com saúde, que a paz de Deus esteja em todos e um ótimo dia, como já falei. Vamos dar continuidade com o vídeo 10, em Gênesis 42, versículo 1, daí por diante, que diz assim: os irmãos de José descem ao Egito, né? Porque, devido ao sonho do faraó, vai ter 7 anos de fome, né? Como José decifrou o sonho do faraó e disse que as 7 vacas gordas seria de fartura e as 7 vacas magras ia ser de fome. Então José, muito sabido pela vontade de Deus, José era com Deus e Deus era com José, e ele, pela sua sabedoria, tornou-se governador do Egito. O faraó deu todo o poder a José para que José governasse ao Egito, e como diz nas Escrituras, faraó só mandava quando estava sentado lá no trono dele. Então José era quem comandava o Egito por ser governador, e então ele mandou para toda a nação egípcia, durante esses 7 anos das vacas gordas, juntar todo o alimento das safras, de gado, de tudo, juntar para os 7 anos, depois das vacas gordas, que vinham as vacas magras, que era de fome, eles ter com que se alimentar e alimentar todo aquele que fosse buscar alimento lá no Egito. Então, isso acontece, logo os irmãos, o pai de Jacó manda os irmãos atrás de comida e foram parar lá no Egito, onde tinha fartura, onde José guardou os 7 anos, juntou tudo o que colheu durante esses 7 anos para esses 7 anos de fome que iam passar. E ele juntou bastante, que deu para a nação dos faraó, quanto para as outras nações que vinham pedir ajuda a ele. Então, dando continuidade, no vídeo 10, vamos ler Gênesis 42, versículo 1, e na sequência os outros versículos. Vamos lá, com a graça do Senhor, com pouca visão que eu tenho, com pouca sabedoria de leitura, porque só estudei até a 5ª série, vamos dar continuidade. Me perdoe as minhas falhas, né? Ou alguma expressão que eu não saiba discernir direito. Você me perdoe porque eu não tenho tanta leitura, ok? Só estudei até a 5ª série. Vamos lá. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito. Descei para lá e comprai-nos dali, para que
vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José, desculpa, a moto passou, os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. Porque certamente pelo a ideia de José, como eu interpretado aos sonhos do faraó, iam ter esses 7 anos de fome, e provavelmente o pai dele e seus irmãos já estavam passando fome, né? Porque o versículo diz assim, o versículo 1 diz: Vendo Jacó que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que está olhando para mim? Né? O pai deles disse: Porque está olhando um para o outro? Porque tu já estava com fome, né? E disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Então desceis para lá e comprai dali que vivamos e não morramos. Quer dizer, se ele não fosse para o Egito atrás de comida, iam morrer de fome, né? Durante esses 7 anos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprar trigo no Egito. E Benjamim, porém, irmão de José, o pai dele, Jacó, não enviou. Jacó não enviou a Benjamim. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que ele não suceda, porventura, algum desastre. Assim, entre os que iam lá, foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era governador daquela terra, ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele. Como naquele sonho, alguém se lembra? No vídeo anterior a esse, José sonhou, né, e contou para seus irmãos dos sonhos que tinha tido. Eu não estou lembrado agora bem, mas que os irmãos de José se inclinavam. Se eu não estou lembrado, eu não estou lembrado bem o versículo. Também não vou voltar agora, mas alguém que vê o vídeo anterior a esse vai ver que José teve sonho e que tinha algumas coisas que se inclinavam a ele. Era, se eu não me engano, era uns feixes uns feixes de uns molhos de alguma coisa. Ele teve um sonho no vídeo anterior que eu falei a respeito de uns molhos que eles amarravam e que os molhos, um molho de José e os outros molhos dos irmãos de José se inclinava ao molho de José. Então, esse sonho quer dizer que quando os irmãos de José encontrassem com ele, ia se inclinar-se a eles, mesmo não sabendo que era seu irmão, a não ser que ele viesse se revelar. Então, pois era o governador daquela terra, ele vendia todo o povo da terra, e os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele com o rosto em terra. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os. José conheceu seus irmãos quando foi lá comprar alimento. Só que os irmãos de José não conheceram ele, né? Só José conheceu. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com ele. E falou-lhes esperamente, e disse-lhes, de onde vindes? E eles disseram, da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. Então José conheceu seus irmãos, mas seus irmãos não conheceram José, mesmo porque o nome não estava José, ele estava chamando de Pateia, né? Era Pateia, tinha mudado, né? Então os irmãos não conheceram, mas José conheceu. Então eles, para comprar o alimento, José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não conheceram. Então José lembrou-se do sonho que havia tido deles e disse-lhe: Vós sois espias e vieste para ver a nudez da terra? E eles lhe disseram: não, senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um mesmo homem, somos homens de
retidão, os teus servos não são espia. E ele lhes disse: não antes vieste para ver a nudez da terra? E eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. E eis o mais novo está com nosso pai. Hoje mais, com nosso pai, mas um já não existe. Né? Então ele deu explicação da família, né? Dizendo assim: todos nós somos filhos de um mesmo homem. Somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E revelando para José, os irmãos de José, revelando para José que foram para lá não para espiar, né? Que não era espia. E ele lhe disse: não, antes vieste para ver a nudez. José respondeu para ele, né? Não, ele disse: não, antes vieste para ver a nudez da terra. E eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. E eis que o mais novo está com nosso pai, mas um já não existe, que eram 12, né? Se um morreu, ou aquele outro morreu, e só ficou o mais novo lá. Então disse-lhe José: isso é que vos tenho dito, sois espias, nisto sereis provados. Então, José queria que fosse provado que ele não era nenhum espia lá na terra do faraó, né? José sabendo, mas estava jogando com eles, porque eles fizeram maldade para José, pegaram José, jogaram lá num poço para morrer de fome e sede, né? Como Rubem teve dó dele, foi lá e então acabaram vendendo José e chegando no Egito. O capitão comprou José, José foi preso, teve sonho, e desse sonho, o faraó, interpretando o sonho do faraó, José se deu bem, se tornou governador por causa disso, né? Mas os irmãos de José fizeram essa maldade com ele e ele não sabe que José agora é governador. Então, José jogando com eles, então está dizendo que ele foi para lá ser espia, né, para ver que era espia. Então, nisso, para José ter mais autoridade sobre ele, queria uma prova para que eles dessem para provar que ele não era espia, né? Nisso sereis provados pela vida de Faraó. Não sereis daqui, se não sairás daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Então José impôs uma condição para eles, para trazer o irmão mais novo, né? Era o único jeito de ele vender as comidas que vieram comprar, se trouxesse o irmão mais novo. Mas José já estava com a ideia, né, na mente de quando trouxesse o irmão. Então vamos ler a história. Enviai dentre vós que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos e vossas palavras sejam provadas. E se a verdade convosco não se pela vida de Faraó vós sois espia. E pôs-o junto em prisão 3 dias e mandou outros voltar para buscar o filho, os irmãos dele. E ao terceiro dia disse-lhe José: fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. José falou para ele, né? Sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa da vossa prisão, de vossa prisão, e vos ide levar mantimento para que a fome da vossa casa. E trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então deixaram um preso e voltaram com a comida, né? Para casa. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca de vosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava, nós, porém, não ouvimos, por isso
Rúben respondeu-lhes, dizendo, não vou-lo dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não ouviste. E vedes aqui, o seu sangue também é requerido. Então, Rúben, né, que pediu para não fazer aquilo, eles queriam matá-lo. Rúben foi quem pediu para não fazer isso, né? E agora Rubem está dizendo para ele, ó, agora, se a gente não trouxer o outro irmão, vão matar o nosso irmão. Vai ficar preso aí, se não trouxer, ele será morto. E Rubem, né, sabia do que eles tinham feito. E ele não sabia que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E referiu-se deles e chorou. Depois tornou a eles e falou-lhes, e tornou-lhe a Simeão dentre eles e amarrou perante os seus olhos. Quer dizer que eles pegaram Simeão, né, que é o irmão desse que ficou lá, e os amarrou perante seus olhos. E os irmãos de José voltaram do Egito. E ordenou José que enchesse os seus sacos de trigo e que lhe restituíssem o seu dinheiro a cada um no seu saco e lhes dessem comida para o caminho. E fizeram-lhes assim. Quer dizer, então José mandou que enchesse os sacos dele e quando eles pagaram, botaram dentro do saco o dinheiro que eles pagou e devolveu, né? O dinheiro, quer dizer, José mandou de volta, mas deu a comida, mas tudo grátis. Ele pegou o dinheiro que tinha recebido e mandou os homens que estavam enchendo o saco botar o dinheiro de volta. E carregaram o seu trigo sobre o seu jumento e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco para dar pasto a seu jumento, na estalagem viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. E disse a seus irmãos, devolveram o meu dinheiro. E ele também aqui no saco, então lhe desfaleceu o coração. E pensavam, dizendo um ao outro, que é isto que Deus não tem feito? Eles ficaram temerosos, né? Ficaram temerosos, que Deus nos tem feito. E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhe aconteceu, dizendo, o homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente, o homem do Senhor da terra falou conosco asperamente e tratou-nos como espia da terra. Quer dizer, contando a história ao pai dele, né, que José tinha achado ele como espia. Mas dissemos-lhe, somos homens de retidão, não somos espia. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não mais existe e o outro mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E aquele homem, o Senhor da terra, nos disse, nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos e tornai para a fome de vossas casas. E parti. E trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espia, mas homem de retidão. Então vos darei o vosso irmão e negociarei na terra. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha o pacote do seu dinheiro no seu saco. E viram os pacotes com seu dinheiro. E eles e seu pai e temeram, quer dizer, eles ficaram temerosos, né? Porque eles foram lá comprar os alimentos, compraram os alimentos. José mandou encher o saco de todo mundo. Quando eles pagaram pelos alimentos, José mandou fazer o quê? José pegou em cada saco daquele que cada um ia levar, mandou devolver os pacotes do dinheiro. Então, quando um abriu o primeiro saco, quando foi da ração dos animais, né? Foi da ração ao jumento,
ele viu que tinha um pacote dentro. Os outros não sabiam, mas um sabia. E disseram, oxe, devolveram o meu dinheiro. E agora, quando chega na frente de Jacó, ele vê que todo o dinheiro estava em cada saco, tinha um pacote de dinheiro, porque José não aceitou o dinheiro dele, né? Então, Jacó, né? E os filhos dele ficaram temerosos, né? E temeram. Quando abriu que acharam o dinheiro, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhe: tendes me desfilhado. José já não existe, e Simeão não está aqui. Agora levareis a Benjamim todas estas coisas vieram sobre mim. Porque Benjamim era o último filho de Raquel, né? Mas Rubem falou a seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se eu não tornar a trazê-lo para ti e entrego em minha mão. E tornarei a trazê-lo. Então, Rubem se comprometeu com seu pai, Jacó, para trazer Simeão de volta, né? Se caso ele não podia matar os 2 filhos dele, se ele não conseguisse, né? Então, ele falou isso para o pai: trazei-o aqui, entrega a minha mão e tornarei a trazê-lo. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto. E só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre no caminho, por onde forde, farei descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Quer dizer, ele ficou, né, temeroso, mas mesmo assim, porém disse: não descerá meu filho convosco. Ele não deixou, né? Não deixou. Dando continuidade a Gênesis 43, 1, agora os irmãos de José descem outra vez ao Egito. Ele foi a primeira vez buscar os mantimentos e agora Jacó não mandou o menino e os irmãos foram lá. E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito e disse-lhes seu pai: voltai e comprai um pouco de alimento. Aí, então, foi quando eles voltaram para lá, para o Egito de novo, para comprar mantimento, né? Mas o faraó, o Jacó mandou, né, comprar mantimento de novo, mas Judá respondeu-lhe, dizendo: fortemente nos protestou aquele homem, dizendo: não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Então, quando saiu todo mundo, José deixou bem claro que se eles voltassem lá sem o irmão, sem o mais novo, José não ia atender eles. Não ia atender, não ia se mostrar mais ele, né? Como diz aqui. Mas Judá respondeu dizendo: fortemente nos protestou aquele homem, dizendo: não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. E deixou bem claro que ele não fosse lá se não levasse Benjamim, né? Então, se enviareis conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Então, Judá pediu ao pai dele para levar o irmão, porque senão ele não ia vender o alimento, para poder comprar os alimentos. Mas se não enviares, não desceremos, porquanto aquele homem nos disse: não vereis a minha face, o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel, que era o pai, né, que não era mais Jacó, era Israel. E disse Israel: por que me fizeste tal mal? E Jacó foi mudado de nome, né? Quando Deus falou com ele que estava para voltar para a terra do irmão dele, do pai dele, Deus trocou o nome de Jacó para Israel. E disse Israel: por que me fizeste tão mal? Dizendo saber aquele homem que tinhais ainda outro irmão. E eles disseram: aquele homem particularmente nos perguntou por nós
e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda nosso pai? Tendes mais um irmão? Quer dizer, porque José sabia, né? José sabia, né, de Israel, José sabia de Benjamim, que era irmão dele. É lógico que ele ia saber que Benjamim tinha ficado, né? Porque veio os 10, ele sabia que o outro tinha morrido. José sabia de tudo isso, e que só existia ele. Então, ele tinha morrido, que é quando ele falou que tinha morrido, que era José, que não morreu, né? Ele foi quem disse que um tinha morrido, né? E quando ele levou a túnica de José para lá, para mostrar a Israel, que era Jacó, para mostrar a Israel que os animais tinham devorado. Então, quando eles se encontraram com José, disse que tinha ficado Benjamim e o outro tinha morrido, que ele não sabia que era José que estava vivo. Estão entendendo? Por isso eles falaram que um tinha morrido e o outro tinha ficado. Mas só que o outro não morreu porque era José, né? José não morreu, estava vivo, ele não sabia. Por isso que eles falaram para José que ficou um em casa, vivo, porque o outro tinha morrido. Então só veio esses 10. 10 com José 11, era 12 irmãos. 10 com José 11 e com Benjamim, que tinha ficado 12, né? Eram 12 irmãos. Ele falou para José, quando eles chegaram frente a frente com José, falou que um tinha morrido, porque ele não sabia que José era irmão dele, que fazia parte da família, né? Então, como José sabia de tudo, então disse: então, já que ficou um, traga ele, né? Traga ele. Então disseram-lhe: aquele homem particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda nosso pai? Ele perguntou: tendes mais um irmão? Porque José sabia: tendes mais um irmão? E respondemos-lhe, conforme as mesmas palavras, podíamos não saber que diria: trazei vosso irmão. Eles não sabiam, né, que ele ia pedir para trazer o irmão. Então disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo e levantar-nos eu e iremos para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os vossos filhos, né? E eu serei fiador por ele na minha mão. O requerereis, se eu não o trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. Quer dizer, Judá se ofereceu, né? Se comprometeu em trazer seu irmão, né, disse ao pai dele, de trazer o irmão e que ele seria o réu, que seria o culpado de tudo, né? Então, e se não nos tivemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então ele partiu e disse-lhe Israel, seu pai: pois assim é, fazei isso, tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos e levai ao homem um presente. E aí o Israel, que era Jacó, mandou ele levar um presente para ele: um pouco do bálsamo e um pouco de mel, especiaria e mirra, terabinto e amêndoas, para dar de presente a José, né? Para quebrar mais o clima e tal, né? Que ele ia levar o filho dele, que ele gostava muito, para levar para Benjamim, né? Ele pediu como prova, mas só o problema não era esse, era que José estava querendo ver ele, né? Inventou essa história de espia, mas era que José estava com saudade dele, queria ver o irmão. Aí por isso que ele bolou essa ideia todinha, prendeu um lá, né, deixou ele prisioneiro para que levasse Benjamim para ele ver, né? Para ele depois fazer um banquete junto com os irmãos todos, que foi isso que vai acontecer nos seguintes versículos. Então disse-lhe Israel, seu pai: pois assim é, fazer isso, tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos, que
Israel fazia muita coisa boa, ele era um homem de Deus, né? Ele seguia Deus, não tinha pregação de Deus ainda nesse tempo, né? Mas Deus dava as instruções aos seus para seguir, né? Não tinha, dava, né? Como a circuncisão, essas coisas. Deus estava ali sempre mostrando o caminho de Jacó, que se tornou Israel, que se tornou a nação para a apresentação dos poderes de Deus aqui na terra, né? E tornai em vossas mãos o dinheiro em dobro, levou até dinheiro em dobro, e o dinheiro voltou na boca dos vasos do vosso saco. Tornai a levar o dinheiro que eles trouxeram de volta, né? Tornai a levar as vossas mãos, bem pode ser que fosse erro. Quer dizer, Israel pensou que ele botou os dinheiros nos sacos de novo por engano, né? Mas não, foi José que mandou, que José sabia que era irmão dele. José sabia que tinha sido o pai dele, que tinha mandado ir atrás de comida, e José, por ser irmão dele, não ia cobrar o dinheiro, né? Então, mandou seus servos colocar no saco o dinheiro que eles pagou pelos os alimentos. Mas agora, na segunda volta, que ele vai mandar Benjamim para soltar o outro, né, que ficou preso, então Israel mandou levar dinheiro, até dinheiro em dobro, mandou levar é, os, os mel, os negócios todinho, né? Para agradar lá José, né? E mandou eles de volta, né? Mandou dinheiro em dobro e tal, né? Ele foi assim. Né? Então disse Israel, pai, o senhor vai assim fazer isso, tomar os presentes, né? Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiaria, mirra, terebinto e amêndoa, e tornai em vossas mãos o dinheiro em dobro, e o dinheiro voltou, né, na boca do saco, isso aí, pensando que fosse eu. Tomai também vosso irmão e levantai-vos e voltai àquele homem. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco vosso outro irmão, e Benjamim, e eu, se for desfilhado ficarei. Então, quer dizer, se fosse o caso dele perder um filho por causa disso, ele até aceitaria desfilhado ficarei, né? Então, foram. Os irmãos de José jantam com ele. Então foram todo mundo chegando lá. Aí agora vai ser a passagem onde José, já que ele levou Benjamim e tudinho, tirou o outro da prisão. Aí José prepara o jantar para eles, né? Para comemorar. E é aí que é onde eles descobrem que José é seu irmão. Vamos ver a história. Os homens tomaram aquele presente, né? E os homens tomaram aquele presente e dinheiro em dobro em suas mãos, e a Benjamim levantaram-se e desceram ao Egito e apresentaram-se diante de José, seus irmãos, né? Seus irmãos é eu que estou colocando, e diante de José. Vendo, pois, José a Benjamim com ele, disse ao que estava sobre a sua casa: leva estes homens à casa e mata reses. Quer dizer, mandou reses, quer dizer umas 2 ou 3 novilhas, né? Vendo, pois, José a Benjamim com ele, disse ao que estava sobre a sua casa: leva estes homens à casa e mata reses e prepara tudo, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. Então eles chegaram cedo lá, né? E José mandou matar algumas novilhas, né? Reses que se diz novilha, é gado fêmea, né? Aí mata reses e prepara tudo, porque estes homens comerão comigo ao meu dia, no almoço, né? José ia preparar um almoço para eles todos. E o homem fez como José dissera e levou-lhe à casa de José. Então temeram eles
temeram aqueles homens. Quer dizer, os irmãos de José ficaram temerosos, porque José mandou levar eles para casa, né? Então temeram aqueles homens, porquanto foram levados à casa de José e diziam, por causa do dinheiro que de antes voltou em nosso saco, eles pensando, né? Será por causa do dinheiro que voltou em nosso saco? Fomos trazidos aqui para nos incriminar e cair sobre nós, para que nós tome por servo e a nosso jumento, eles pensando, né? Por isso chegaram-se aos homens que estavam sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa e disseram, aí, senhor meu, certamente descemos dante a comprar mantimento e aconteceu o quê? Chegando à estalagem e abrindo o nosso saco, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco. Nosso dinheiro, por seu peso, e tornamos a trazê-lo em vossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossa mão para comprar mantimento. Não sabemos quem tinha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. Ele falou para o homem, né, quando chegou na porta. E ele disse, Pai seja convosco, não temais, o vosso Deus é o Deus de vosso Pai. Então, aí ele já deu mais uma aliviada nele, né, porque foi o homem que iam com ele para a casa de José, disse a ele, ó, e ele disse, Pai seja convosco, não temais, abrandou o coração dele, né, o vosso Deus é o Deus de vosso Pai, e tem-nos dado um tesouro no vosso saco. O vosso dinheiro me chegou a mim e trouxe-lhe fora a Simeão. Quer dizer, José não foi foi o próprio José quem falou com isso, né? Falou para ele. E ele disse, Pai seja conosco, não tem mais, o vosso Deus é o Deus de vosso Pai. Vos tem dado um tesouro nos vossos sacos, e o vosso dinheiro chegou a mim e trouxe-lhe fora a Simeão. Depois levou os homens à casa de José e deu-lhes água e lavaram os seus pés, bem deu pasto ao seu jumento e prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinha ouvido que ali havia de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxe-lhe ali o presente que tinham em suas mãos e inclinaram-se a ele até a terra. Os irmãos, outra vez, né, se inclinaram-se a José, que ele não sabia que era irmão, como no sonho lá, né, dos molhos, que José falou para eles, que os molhos se inclinavam, sabendo que só que os molhos eram os irmãos dele. E o outro, o molho, era José, mas nenhum deles entendeu, né? Ficaram com raiva dele por causa disso e tal. E eles lhe perguntou como estavam e disse, vosso pai, o ancião, de quem falaste, está bem? Ainda vive? José perguntou, né? E eles disseram, está bem o teu servo. Nosso pai vive ainda. E baixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse, este é o vosso irmão mais novo de quem falaste? Depois ele disse, Deus te dê a sua graça, meu filho. E José apresentou-se porque suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão e procurou onde chorar e entrou na câmara e chorou ali. Quer dizer, José, quando viu Benjamim, o irmão mais novo, que estava com muita saudade por causa que já fazia muitos anos que José era governador lá e não via sua família, né? Então, por isso que José está mandando para matar umas novilhas para fazer um banquete nesse almoço do meio-dia, né? E José
envergonhado para não dar bandeira, entrou escondido numa câmara lá e chorou sozinho, né? Para não dar bandeira logo e para ele não ficar cismado lá e pensar alguma coisa. Então José foi lá e chorou sozinho. Depois lavou seu rosto e saiu e conteve-se e disse: Ponde pão e serve-lhe a parte, e a eles também a parte e aos egípcios que comiam com ele. E a parte porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. Quer dizer, os egípcios adoravam outro Deus, né? E achavam que comer com eles era abominação. E assentaram-se diante dele o primogênito, segundo a sua primogenitura, e o menor, segundo a sua menoridade, do que os homens que se maravilhavam entre si. E apresentou-lhes as porções que estava diante dele, porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a porções dele, todos. Né? Então José preparou um prato para Benjamim 5 vezes maior do que a dos outros irmãos dele, né? Que vendeu ele, né? E apresentou-lhe as porções que estava diante dele, porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a porção deles todos. E eles beberam e se regalaram com ele. E agora vamos para capítulo 44, versículo 1, que diz: A astúcia de José para deter seus irmãos. Quer dizer, José teve uma astúcia para deter os irmãos dele lá no Egito, né? E vamos ler assim, capítulo 1 do capítulo 44, do versículo 1. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: Enche de mantimento os sacos destes homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. Então, José, do jeito que fez da primeira vez, quando eles vieram, mandou fazer de novo do mesmo jeito. Devolveu o dinheiro deles de volta de novo, botou no saco de novo, né? E o meu copo, o copo de prata, e o meu copo de prata porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra que José tinha dito. Vinda a luz da manhã, né? Porque eles dormiram lá, né? Todos dormiram. José mandou preparar essa armadilha todinha para José provavelmente ficar com Benjamim lá, né? Ele preparou essa ideia de botar o dinheiro no saco de Benjamim, o dinheiro e o copo de prata, né? Ele botou lá para depois tramar, dizer que o copo dele tinha sumido e provavelmente eles iam lá abrir o saco e achar o copo, né? E dizer que eles iam levar sem permissão o copo. Vindo à luz da manhã, despediram-se estes homens, eles com os seus jumentos, saindo eles da cidade e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava à sua casa: Levanta-te e persegue aqueles homens. E alcançando, dirás: por que pegaste mal por bem? Por que pagaste mal por bem? José mandou o seu servo lá, né? Seguir eles, logo assim que eles saíram um pouquinho de lá do Egito, e mandou seguir ele, porque José tinha mandado botar o copo dele dentro de um saco, né? Mandou botar o saco, dentro do saco, o copo dele e o dinheiro, e mandou o servo dele seguir ele e dizer que porque pagaste mal por mal, né? Então, saindo eles da cidade, né? E não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa, o seu servo lá, né? Levanta-te e persegue aqueles homens, e alcançando,
lhe dirás: por que pagaste mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor, e pelo qual bem adivinha, procedeste mal no que fizeste. Então, isso era o que o homem ia dizer para ele, né? Por que pagaste mal? Por que pagaste mal por bem? Não é este o copo quando ele achasse, né? Que ele ia certo já no saco, abrir para achar, né? O que ele mandou, que mandou botar o copo dele dentro. Não é este o copo em que bebe o meu senhor, e pelo qual bem adivinha, procedeste mal no que fizeste. E alcançou e falou-lhe a mesma palavra. E essas palavras José mandou ele falar para ele, né? Quando alcançasse os irmãos dele, né? E alcançou e falou-lhe essas mesmas palavras, e eles disseram: por que me diz, meu senhor, tais palavras? Longe esteja o teu servo de fazer semelhante coisa. Quer dizer, porque ele não sabia, né? Ele estava enganado, né? Pensando que eles pegaram lá suas coisas, mas não tinha feito essa maldade. Foi José que planejou. Eis que o dinheiro que temos achado nas bocas do nosso saco, te tornamos a trazer desde a terra de Canaã, como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro. Aquele com quem de teu servo for achado, morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. Então eles responderam, né? Aquele com quem teu servo for achado, morra. Então, se achasse, era para matar, né? No saco de um deles, se fosse achado, e que de quem fosse o saco, ele disse: pode matar. É porque eles tinham certeza que não tinha nada no saco, né? Eles tinham certeza. Eles tinham certeza que não tinha nada no saco, tinha só os alimentos. Eles não sabiam que tinha dinheiro, nem mesmo esse tal copo que o José mandou esse senhor lá dizer para ele, né? Então ele disse: se achar, que mate, morra, ainda nós seria ainda eu, os outros seriam escravos dele. E ele disse: ora, seja também assim conforme as vossas palavras, aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. Quer dizer, aquele que fosse achado, que era Benjamim, que José mandou botar no saco de Benjamim, porque José queria que Benjamim ficasse. E os outros seriam livres, iam-se embora, né? E disse: ora, seja também assim, conforme as vossas palavras, aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se, cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco. E buscou, começando pelo maior, né? Pelo mais velho, pelo maior, e acabando no mais novo. E abrisse o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, né? Porque eles tinham, nesse tempo, eles tinham que quando se achavam pecado, né? Aí eles se rasgavam a veste, né? Em, em obediência a Deus, né? Como se tivesse pecado. Então rasgaram suas vestes e rasgou cada um o seu jumento e tornaram a cidade. Então eles voltaram, né? Carregou o jumento cada um e voltaram à cidade. E veio Judá com os seus irmãos e à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. Mais uma vez se prostraram, como lá no sonho de José aos molhos, né? Porque José era governador, era homem potente, mesmo ele sabendo que não era irmão. E disse-lhe José: que é isto que fizeste? Não sabia o que vós é um homem como eu, pode muito bem adivinhar. Que José, ele disse que José disse que podia adivinhar, né? E disse-lhe José: que é isto que fizeste? Não sabeis vós que um homem como eu pode muito bem adivinhar?
né? Aí, almida e súplica de Judá. E Judá suplicou a José, né? Então disse Judá: que diremos a meu senhor? Que faremos? E como nos justificamos? Achou Deus a iniquidade de teu servo, eis que somos escravos de meu senhor. Quer dizer, eles, se depois disso, de ter acontecido isso, de José ter botado lá para pensar que Benjamim tinha roubado, então que eles ficassem como escravo, né? Como escravo de José, né? Então, justificado achou Deus iniquidade de teus servos, eis que somos escravos de Messeu, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse, José, né? Mas José disse: longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão o copo foi achado, esse será meu servo, porém vós soube em paz para vosso pai. Então, porque José queria ficar com o irmão, né? Ele não sabia de nada, estava tudo inocentemente. Só José era quem estava tramando essas coisas, para que eles voltassem para casa com os mantimentos para levar para seu pai, Israel, que era Jacó, né? José sabia de tudo, mas os irmãos não sabiam, mas José queria ficar com o mais novo, com o irmão mais novo com ele, né? Por isso que ele preparou essa armadilha todinha, né? Mas ele disse: longe de mim, eu faça tal. O homem em cuja mão o copo foi achado, esse será meu escravo. Porém, vós sois sub em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: ei, senhor meu, deixa, peço-te teu servo dizer uma palavra ao ouvido do meu senhor. Quer dizer, os irmãos dele estavam tratando ele como senhor, né? Porque ele, mesmo assim, era um senhor de muita autoridade. José era já um senhor de muita autoridade, porque Faraó deu a ele poder de governar o Egito, né? Ele era governador, ele era muito poderoso, José. José se tornou muito poderoso, né? Então, por isso que os irmãos dele chamavam ele de meu senhor, né? Sem ele saber quem era. Chamava ele de meu senhor. Então, a palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó, meu senhor. Perguntou a seu servo, dizendo: tende vós pai ou irmão? E dissemos ao meu senhor: temos um velho pai e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. Ele pensa que José está morto, né? José está vivo, o irmão já está morto, mas ele está dizendo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe. Quer dizer, porque Benjamim foi o único, né? O único, José e Benjamim eram o único filho de Raquel, né? Por isso eles dissemos a meu senhor: temos um velho pai e um filho da sua velhice, o mais novo, que era o outro que eles pensavam que estava morto, né? Cujo irmão é morto, né? O mais novo era esse que José queria ficar com ele, né? Que era irmão dele. Os outros eram irmãos por parte de pai, mas esse, Benjamim, era irmão de José por parte de mãe e por parte de pai. Os outros não, né? Mas José queria ficar com ele, que era o irmão mesmo, entre pai e mãe, era irmão mesmo, que era o filho de Raquel. É morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teu servo: trazei-mo aqui, e porei meu olho sobre ele. E nós dissemos ao meu senhor: aquele moço não poderá deixar seu pai. Se deixar seu pai, este morrerá. Né? Quer dizer que quando José mandou a primeira leva de alimento,
José pediu que trouxesse Benjamim, mas foi isso o que os irmãos dele disseram para José. Não dissemos a meu senhor, aquele moço não poderá deixar a seu pai. Se deixar, o pai morre, né? Porque Jacó, que é Israel, era muito, amava muito ele, né? Amava muito. Então disse a teu servo: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhe as palavras do meu senhor, disse o vosso pai: voltai, comprai um pouco de mantimento. E nós dissemos: não poderemos descer mais se o nosso irmão menor não for conosco. Desceremos, pois não poderemos ver a face do homem se este nosso irmão menor não estiver conosco. Ele está respondendo, recontando a história. Então disse no teu servo: meu pai, vou saber que minha mulher me deu 2 filhos, e um assentou-se de mim, e o outro disse: certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se agora também tirar de este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, farei descer as minhas cãs com aflição à sepultura. Agora, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está ligada com a alma dele, né? Porque Israel era muito, 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 muito apegado a ele, né? Muito pegado a Benjamim, né? E se ele voltasse sem Benjamim, Israel ia sofrer muito, poderia até morrer de desgosto, né? E acontecera que, vendo que ele, o moço ali não está, morrerá, né? E teu servo farão descer as casas do teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se eu não tornar para ti, serei culpado para com meu pai por todos os dias. Porque Rubem prometeu a Israel trazer, né, Benjamim de volta, prometeu, dava até os 2 filhos de morte para ele, se não trouxesse ele de volta, né? Ele está dizendo isso para José. Agora, pois, fiquei teu servo em lugar deste fique, ele dizendo, né? Agora, pois, fique eu, né? Fique teu servo em lugar deste moço, por escravo meu senhor, por escravo meu senhor. E que suba o moço com seus irmãos. Porque como subirei a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja que eu mal subvirá a meu pai, né? Então, ficou uma encrenca medonha se Rubem não levasse ele de volta, né? Mas José queria, porque queria ficar com ele, com Benjamim. Vamos ver o que sucede. José dá-se a conhecer a seus irmãos. Então, José agora se revela que é irmão dele, né? José se revela que é irmão dele. Vamos ler. Então, José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui todo o homem, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer seu irmão. Então ele mandou que todo mundo saísse da casa dele, os que trabalhavam para ele, né, para que ele pudesse contar. E levantou a sua voz com choro, né, na frente dos irmãos dele, de maneira que os egípcios ouviam e a casa de Faraó o ouviu. E José chorou muito alto, né, com a porque, né, estava de frente de seus irmãos, fazia muito tempo que não havia, né, e ele ia se declarar, e então chorou, gritou de felicidade e de choro, né?
E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? Ele perguntou, né? Disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Porque aí o temor também, né? Como é que se diz? Porque eles mandaram matar José, eles venderam José, né? Aí todo mundo ficou admirado, né? Poxa, José está vivo e a gente fez aquela toda maldade para ele e agora ele está aqui na minha frente, aí ficaram tudo pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim e chegaram-se então, disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito, para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçai, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes sentido vivendo. Desculpa, gente, errei. Vou repetir. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Né? Que bom, né? Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Quer dizer, Deus sabia tudo isso que ia acontecer, até essa venda de José, Deus sabia, né? Pelos sonhos que José teve, pelo aqueles molhos de que eles estavam amarrando, pelo aquele sonho que José teve, que decifrou agora, que eram os irmãos né, se ajoelhando, prostrando-se diante dele e tal, essas coisas todas, né? E aí assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, né? Então, foi tudo um propósito de Deus, né? Mesmo assim que os irmãos tivessem raiva de José, né? Por causa que José era sabido, Deus estava com ele o tempo todo, e aquele sonho Deus dava, né? Deus dava esse privilégio de José pudesse adivinhar esse sonho todo, né? E por isso Deus fez com que os irmãos dele vendesse José para o Egito, para que José pudesse decifrar o sonho do faraó e para que pudesse guardar esses alimentos para salvar a sua própria família, né? Para salvar a sua própria família e os que estavam com a sua família, né? E mais família que tivesse ao redor do Egito, né? Porque com a fartura que José colheu, né? Durante esses 7 anos, e durante esses 7 anos de fome, José vai alimentar todos aqueles, né, que estavam por ali no Egito e ao redor do Egito, incluindo a sua família, né? Pelo que Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento, né? Porque realmente era um grande livramento, porque senão ia morrer 7 anos de fome, eles iam sobreviver de quê, né? Não iam morrer todos. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por aí, por pai, que tem me posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente
em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe assim: tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Então José mandou seus irmãos de volta, vai mandar seus irmãos de volta, dizendo ao pai dele, né, junto com todos que estão lá, para vir morar no Egito, né? Então vamos continuar. E habitarás na terra de Gosém, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereça de pobreza tu e tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos e os olhos de meu irmão Benjamim vê que é minha boca que vos fala. E farei saber a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tende visto. Apressai-vos e a fazer e descer meu pai para cá. Então José, né, mandou que ele se apressasse, né, para trazer ele para o Egito, para que ele não morresse de fome e alimentasse e criasse seu rebanho e seus irmãos e todo aquele que estavam com ele, né? E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço. E Faraó, agora Faraó ouve falar dos irmãos de José, né? Depois desse acontecimento todo, Faraó e todos os homens de lá viram o choro de José, ficaram até querendo saber o que acontecia, né? Então Faraó ouviu falar dos irmãos de José, né? Porque José era governador, mas José não estava sempre lá nos pés de Faraó o tempo todo, né? E Faraó ouviu falar do seu irmão e beijou a todos seus irmãos e chorou sobre ele, e depois seus irmãos falaram com ele. E esta notícia ouvi-se na casa de Faraó: os irmãos de José são vindos, e pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto: carregai os vossos animais e tornai a terra de Canaã, e tornai o vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. E a ti, pois, é ordenado fazer isto: tomai vós toda a terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres e para vosso pai, e vinde, e não vos pense, e vos não pese coisa alguma dos vossos utensílios, porque o melhor de toda a terra do Egito será vossa. Então, Faraó, depois que soube da história dos irmãos dele, e José tinha seu pai, tinha todo mundo, então Faraó ordenou que de tudo de bom que José e a sua família quisessem poder ter lá na terra do Egito, José e sua família teria, né? Iam ter, né? Ia ser simplesmente abençoado, né? Porque sempre Jacó, que agora é Israel, e José agora, como Deus mandou, fez que acontecesse tudo dessa forma, José é muito abençoado também, e a família dele agora ia poder sobreviver o resto dos 5 anos de fome, e de tudo poderia ter lá no Egito, né? E a todo lhe deu, e a cada um mudas de roupa, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa. Para Benjamim sempre era mais, né?
o seu irmão mais novo, que era o irmão mesmo de carne, né? O irmão mesmo carnal de José era Benjamim. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão e comida para seu pai, para o caminho, e despediu os seus irmãos e partiram. E disse-lhe: não contendais pelo caminho, quer dizer, que daqui para lá, se tivesse alguma coisa, não tivesse nenhuma contenda entre eles, né? E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, e Jacó, seu pai, que se chama Israel, então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito, e seu coração desmaiou, porque não acreditava. Então, Israel desmaiou quando houve a notícia, quando os filhos dele contaram que José era tudo lá na terra do faraó. Porém, havendo este contado todas as palavras de José, que lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu e o espírito de Jacó, seu pai, e disse Israel, né? Porque era Jacó, mas era Israel. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José. Eu irei e o verei antes que morra. Né? Então, Jacó, que ficou bem, graças a Deus, né? Devido a Deus na vida deles, que era uma pessoa temente a Deus. Ele não tinha ensinamento como hoje. Hoje, antigamente, o ensinamento era diferente do de hoje. Antigamente, os ensinamentos que Deus dava eram umas bênçãos diferentes, né? Hoje a bênção hoje é mais sacrificada. Não é que Deus não abençoe todos nós nos dias de hoje, mas as bênçãos de hoje é mais sacrificada, porque a maioria hoje são rebeldes, né? Antes tinha muitos rebeldes. Essa é a nação, é a nação é a legião do bem de Deus aqui na terra, né? Essas histórias que eu estou lendo aqui sobre Jacó, que agora é Israel, José, os irmãos dele, são a legião do bem dessa segunda geração que vem de Noé, né? Primeira geração, que era de Eva e Adão, que Deus destruiu, né? Que fala lá que Deus se arrependeu, mas não é que Deus se arrependeu. Lá está escrito, que eu li, que Deus se arrependeu, mas Deus não se arrepende daquilo que faz. Deus se entristeceu com a criação que ele fez. Por isso, ele destruiu aquela primeira geração criada lá entre Eva e Adão, né? Aquela primeira geração criada por Eva e Adão. Não é que está escrito, eu li lá no primeiro vídeo, que Deus se arrependeu de que havia havido feito o homem. Mas Deus não se arrependeu de que Deus tinha feito. A palavra correta não é se arrependeu. Ele se entristeceu, se envergonhou daquilo que tinha feito, porque o homem se tornou muito rebelde a ele, desobedeceram todo ele, até os que mesmo tinha uma afinidade com Deus se perdeu, né? A não ser Noé com os seus filhos e sua esposa. Esse não deu tempo de se arrepender, por isso Deus destruiu a todos e que só salvou aquelas 8 almas, que é essa geração criada de agora, que é a legião do bem, que está dando continuidade, mas quero deixar claro que nessa legião que está vindo de Jacó, de Isaac, de Jacó, né, na sequência de Noé, na sequência da legião do bem, que vem de Noé, né, que está seguindo aqui, como eu estou ensinando a vocês, tem a outra legião do mal. Não se esqueça disso, porque aqui não está sendo relatada essa legião do mal, mas essa legião do mal existe, né? A legião do mal continua crescendo, só que até agora ela foi relatada muito pouca. Mas nos versículos que vou ler mais na frente, quando chegar, inclusive, que vai ter a saída, que vai ter aquelas guerras, né?
que vai ter o gigante e tal, né? Que Davi, Golias, essas coisas, né? Vai ter essa legião do mal com a legião do bem que vai combatendo. Hoje, esse combate que nós temos, hoje, eu estou falando de hoje, esse combate que está tendo entre a legião do mal e a legião do bem, não é como antigamente. A legião, o combate de antigamente, né, até chegar que é esse Velho Testamento que nós lemos, essa legião entre o bem e o mal é diferente da de hoje, muito diferente. Essa legião era combatida com o quê? Com a palavra de Deus, né? Com a força de Deus e através do fio da espada. Entendam bem. Essa legião do bem que está dando sequência aqui, ela é combatida entre a legião do bem e do mal, ela é combatida com Deus acompanhando eles, através de anjos, e através dos profetas que vai surgir, né? Essa legião do bem e do mal vai ser combatida ao fio da espada. Espada mesmo, matança, como houve Abraão. Abraão também já lutou também, né? Já é descendência de Jacó, né? A legião do bem e a legião do mal foi combatida ao fio da espada, como Abraão lutou, né? Destruiu vários reinos através do fio da espada. Então, essa sequência está indo. Aqui não está relatando muito, né, na sequência de Jacó, que agora é Israel, não está relatando muito ao fio da espada, mas mais na frente vocês vão ver guerras que vai ter, guerras do bem e do mal, da legião do bem e do mal, que vai ter, né? E Deus vai mandar combater, e Deus é com ele, que é a legião do bem, por isso eles vencem, né? A legião do mal, porque Deus está sempre conduzindo esse povo, né? Deus está sempre conduzindo. Hoje a legião do mal e a legião do bem é combatida através de quê? Através das doutrinas de Cristo. A legião do mal e do bem hoje é combatida através das doutrinas de Cristo, de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo veio para pregar o evangelho da salvação. Então, a salvação hoje, esse combate hoje, esse povo aqui, eles estão caminhando para Cristo ainda, né? São povo de Deus que estão caminhando para Cristo, né? Estão caminhando para Cristo ainda. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe tudo que está fazendo aqui. Ele está caminhando esse povo para Cristo ainda. Esse tudo ainda vai ser mudado ainda, né? Eles estão caminhando para Cristo. Isso vocês vão saber no futuro, né? Na sequência dos vídeos. Eu espero que vocês assistam, prestem atenção. Eu não sei falar bem, não tenho muito estudo, como eu já disse para vocês, estudei até a quinta série. Estou lendo o Evangelho para vocês, as Escrituras, mas é claro que essa guerra que está tendo aí entre o bem e o mal, da legião do bem, que é a legião do Deus, a legião do amor, de tudo que é ótimo, essa legião do bem, também tem a legião do mal. Não está sendo relatado agora, mas sempre tem legião do bem e legião do mal. Os dois estão caminhando juntos e caminham até agora, de forma diferente. Essa legião agora está caminhando de uma forma. Essa forma de hoje é a legião do bem e do mal, por quê? É através da palavra e através também, como aqui tem a atitude de maldade, hoje também tem a atitude de maldade, né? Eu vou dar um pequeno exemplo para que vocês entendam. Essa legião do bem aí é a fio da espada, né? Vocês erram, vai morrer a fio da espada, mais na frente vai morrer apedrejado, né? E etc, etc. Hoje é diferente. Hoje, como lá no início, Adão e Eva morreu em espiritualmente para Deus, porque Deus criou eles puros e o diabo incluiu já logo o segundo pecado aqui na terra, né? Que é o segundo pecado. O primeiro veio lá do alto, o segundo foi implantado aqui na terra e o terceiro e vários até hoje. Então é o seguinte, entendam, né? Hoje o combate é diferente. Hoje o combate é diferente. Antigamente o combate era fio da espada, porque
a legião do mal vinha brigar com a legião do bem de Deus através do fio da espada, para tomar o que um tinha um do outro, né? Por adorar outro Deus, né? E assim sucessivamente. Hoje, o povo adora também outros deuses, se ajoelha nos pés das estátuas, adora a estátua, adora outros santos que é criado pelos homens, né? E etc, e etc. Outros são agora religião, não é mais legião, deixaram a legião para fundar religião, é diferente, né? Mas o certo é legião, é a legião do bem, que é a legião de Deus, que é tudo de ótimo, mas hoje é diferente. Então, estou deixando só uma simples explicação assim, no seguinte, porque antigamente também tinha de tudo que tinha hoje, mas era diferente. Era o fio da espada, era apedrejado. Hoje não. Hoje é através da palavra de Deus. É através da doutrina que Cristo deixou para a salvação. Então, o combate hoje é diferente. É diferente. Por quê? Porque os inimigos de Deus hoje não é que nem antigamente que vinham matar o da Legião do Bem. Antigamente, o ataque era ao fio da espada. Hoje, o ataque é bebedeira, prostituição, mulher nua, mulher mostrando os peitos, mulher mostrando as pernas, de shortinho curto, etc, etc. É bebedeira, é jogatina, é prostituição, é roubando, é matando, entendeu? Ninguém diz eu creio em Deus, mas é tudo mentira e tal, fazendo coisas erradas. Ninguém quer fazer o bem, ninguém quer dividir nada com ninguém, ninguém quer amar seu inimigo, que no tempo o inimigo era para ser morto, hoje não é para ser morto, hoje é para amar ele. Ninguém está fazendo isso. Então, a luta hoje é diferente entre a legião do bem e a legião do mal. Espero que vocês continuem assistindo essas coisas, que é para vocês entender, né? Para um dia, né, se vocês conseguirem servir a Deus, servir no caminho correto, no caminho da retidão, sem mácula, sem nenhuma falha. Que somos falhos, somos, não resta dúvida. Mas que nós pecamos, pecamos. Mas sim, Deus perdoa. Perdão, como é que Deus vai perdoar a gente? Nós perdoando os nossos inimigos, aqueles que ofendem a gente vai perdoar ele. Para que a gente vai fazer esse tipo de coisa? Para poder a gente receber o perdão de Deus e assim a gente recebendo o perdão, se a gente recebe o perdão de Deus, porque o pecado é pequeno, mas se cometemos pecado grave continuamente, nós não vamos ter perdão de Deus. Então, a gente tem que se arrepender daquilo de errado que fazemos e tentar o máximo possível não errar de novo. Entenderam? Então, para assim a gente alcançar a promessa, que é a vida eterna. Então, é isso. Vou dar continuidade no vídeo 11, muito em breve, no seu dia, nem a hora, provavelmente mais tarde ou amanhã, não sei. Que é uma ótima tarde a todos, uma ótima meio de semana ainda, né? Que Deus abençoe a todos, Deus os guarde a todos, nos livre de todo mal, desse vírus que assola o país e o mundo inteiro, entendeu? Nos proteja, vamos focar a mente, a mão, os pés, o pensamento e o coração para Deus. Não importa se você não tem nada na vida, se você tem pouca coisa, agradeça a Deus. Se você tem muito, agradeça a Deus e reparta com aquilo que não tem, né? Desde comida, desde beber, desde cobrir, né? Visite os órfãos, as viúvas e essas coisas, etc, etc. Esses são os mandamentos de Deus para que podemos caminhar para o céu com a vida eterna, ok? Um abraço a todos, vou finalizar aqui, ok? E uma ótima tarde.